o que a Polygon tem hoje? A Polygon tem um grande ecossistema. Talvez um dos ecossistemas mais robustos do mercado, se não mais robusto. Então ela tem uma inúmera quantidade de games, de projetos em DeFi e inúmeras outras coisas. O que para mim quando eu olho para isso? Para mim, Polygon é uma das marcas mais promissoras do mercado, uma das marcas mais conhecidas do mercado. Quando se dá problema em outras blockchains, a gente inclusive vê a migração de projetos para Polygon. Se a gente olha, por exemplo, quando deu problema na Solana, para onde as blockchains buscaram caminho? Elas buscaram para Polygon. Então a Polygon ela tem um alicerce de marca muito forte, ela tem uma abertura com o mercado institucional muito forte. Não é à toa que quando a gente olha para marcas, a Polygon também é a empresa que domina do ponto de vista de marcas. Então a Polygon hoje tem parceria com Mastercard, Polygon hoje tem parceria com JP Morgan, Ernst Young, Nubank, Meta, Coinbase, Mercedes. Cara, a Polygon hoje é Starbucks, a Polygon hoje é o player mais bem posicionado do ponto de vista de marca. Tanto em termos de projetos de cripto, hoje a Polygon tem uma marca tão forte quanto a da Ethereum dentro do universo de cripto, quanto em termos de mercado institucional. Talvez em mercado institucional, quando eu olho para capacidade de fechar parcerias e ter um time dedicado a isso, diferente do Ethereum, que não tem essa dinâmica tão clara, eu acho que hoje a Polygon tem o melhor time para fechar parceria com grandes instituições. E a gente percebe isso justamente pelos resultados, pelas métricas. Não existe hoje alguém com essa relação melhor do que outro player, quando eu penso nessa linha. Não sei se você pensa algo nesse sentido também. Eu concordo, cara. E vale explicar o porquê que isso acontece, tá? É porque a Polygon, ela tem uma estratégia de dar suporte técnico para esses players. Então a Polygon não é só uma blockchain que fala, galera, vem programar em mim. Tipo, um JP Morgan, um Meta, um Starbucks, eles podem contratar a Polygon para dar a consultoria que eles precisam para fazer o projeto funcionar. Então a Polygon, ela consegue oferecer um serviço Web 2 para essas empresas entrarem no mundo Web 3. Isso é uma coisa que essas empresas querem. Elas querem contrato com garantia, com multa, com qualidade de serviço estabelecida. E a Polygon é uma das poucos ecossistemas que tem a estrutura corporativa para oferecer isso, entendeu? Não é só uma blockchain que os nerds fizeram no fundo da garagem e soltaram lá para o mundo, né? Então isso dá para ela um diferencial competitivo nessa parte das parcerias, com certeza. Legal, e só respondendo uma dúvida aqui sobre o contrato do Meta, especificamente, é que a Meta mudou o roadmap, né? Não foi uma questão de ingerência de falta de qualidade da Polygon, foi uma questão realmente de mudança de roadmap. Você não percebeu que isso é muito comum, galera, bull e bear market. No bear market as pessoas esquecem de cripto, no bull elas lembram de cripto. Mas essa questão para mim é onde eu vejo toda essa estrutura. E aqui a gente percebe também esse crescimento, né? Polygon conseguiu se posicionar bem do ponto de vista de usuários, hoje tem uma base muito ativa na Polygon Proof of Stake, apesar de não ser a única solução da Polygon. E quando a gente olha para desenvolvedores, essa mesma dinâmica. Eu acho que hoje a Polygon é um dos maiores ecossistemas em termos de devs. Devs gostam muito da Polygon, e hoje a Polygon está sendo justamente o ativo escolhido por os desenvolvedores para testar as coisas antes de ir para Ethereum, ou inclusive fazer coisas pensando na Ethereum. Então eu vejo esse amor dos devs pela Polygon como um ponto muito, muito interessante. E mais do que isso, eu acho que esse para mim vai ser um dos maiores diferenciais da Polygon, comparado a Arbitrum, comparado a outros cases. A Polygon tem uma maturidade do ponto de vista de desenvolvedores muito elevada. Os desenvolvedores não são desenvolvedores de primeira viagem, eles já fizeram mais de uma aplicação dentro da Polygon. Para mim isso fica muito evidente. Eu vejo que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de um ecossistema. Não sei se você tem alguma visão em relação a isso, Castro. Eu acho que, inclusive, a Polygon é uma rede que pega programadores da Ethereum, né? Vão para a Polygon. Caras que já programavam na Ethereum e estão migrando para a Polygon. E não só programadores novos, né? Não só um onboarding de novos devs. Ela hoje é meio que tipo que a segunda Ethereum, né, cara? Isso meio que colou, né? Cara, ela ganhou esse espaço de marca. Ela ganhou esse espaço. Uma solução que conseguiu, talvez, ser o Ethereum Killer, menos Ethereum Killer, mas que mais se aproveitou do Ethereum. Pode ser, aí, boa. Não, só que achei uma boa comparação essa que você fez. E aí, cara, puxando toda essa dinâmica, né, o que a gente ainda tem complementado tudo isso? Um time muito bom, um time muito robusto. Então a gente tem ali pessoas que estavam ali desde o início das soluções de escalabilidade,
Então, quando a gente olha, por exemplo, o Mihailo, que é o CEO da Polygon, é um cara que estava ali desde o formato da Plasma, pessoas que elas têm uma formação muito forte acadêmica, muito bem estruturada, que compreendem muito de programação e grandes investidores, né? Então a gente tem a Target Global, Sequoia, SoftBank, Digital, Galaxy, USV, Sino. Então, cara, a gente tem realmente a Polygon posicionada como um dos melhores players do mundo do ponto de vista de capacidade de fazer negócio. Essa visão corporativa que o Casta comentou, ela é muito distinta e ela é muito díspare. Até mesmo isso fica evidente em rodadas. Polygon hoje, ela acumulou ali mais que o dobro do segunda solução que teve rodadas. Então a Polygon é um cara que ele conseguiu fazer um seed, fazer só uma venda de tokens e ter 450 milhões de dólares levantados, né? Quase $500 bilhão em financiamento. E com rodadas antigas, né? Com rodadas ali que ela tem um fôlego muito grande quando comparado a outros players. Então, para mim, eu acho que essa é uma das maiores vantagens que a Polygon tem hoje, quando eu penso em funding, quando eu penso em relevância de capital e acesso institucional. E isso tudo desemboca na questão do tokenomics da Matic. E aí, Casta, eu sei que isso é uma coisa que desperta muito medo nas pessoas, né? Pô, o tokenomics da Matic faz sentido, para onde que esse token vai, como é que ele funciona, vai ser utilizado nas outras soluções do ecossistema, o que a gente tem hoje de casos de usos para o token Polygon vai ser utilizado em outros ecossistemas e como você avalia o grau de maturidade desse tokenomics? Cara, na prática, o principal caso de uso de Matic hoje é fazer staking de Matic, né? Esse aí pagar as taxas na Polygon, só que como as taxas de um roll-up são taxas baratas, né, a receita que você ganha pelo token não é uma receita tão grande. O mais importante é que enquanto o Matic cresce como reputação, como rede, como relevância, mais pessoas vão querer travar para fazer staking nela. E outra coisa importante é que, acho que até no próximo slide eu coloquei, né, política monetária. Eu não sei se já é o próximo. Depois a gente fala da política monetária. É porque Matic tem queima. Então, o lance da Matic ter muito uso é que ela pode adotar, né, um perfil deflacionário similar ao da Ethereum. Especialmente porque Matic tem um cap, tem um limite máximo, ou seja, não é um token inflacionário. Tem ali, pode botar o próximo slide, são, não sei agora de cabeça, mas aí, 10 bi, né? Eu tô ficando meio cego. 10 bi. 10 bi de Matic. O que chama a atenção na distribuição da Matic, cara, é que ficou bastante token na mão do time, tá? Em diferentes nomes, né? Mas você vê ali, Ecossistema, Foundation e time. Cara, Ecossistema, Foundation e time, né? Network Operations é tudo time, sacou? Só que eles botam nomes diferentes, mas são tokens que o time da Polygon decide como vai usar. Então, uma das principais críticas da Matic o time deles tem muito token na mão. E eles, óbvio, vendem esse token a mercado quando eles têm que se financiar. Só que, ao mesmo tempo, cara, isso às vezes é parte do jogo, porque o token, especialmente as blockchains da era da Matic, o token é lançado não como uma maneira de descentralizar a rede e democratizar o acesso à rede. O token é lançado como uma forma de gerar capital, de fazer como se fosse realmente um ICO ou um crowdfunding e você levantar capital para o time desenvolver o projeto. Então, isso é uma crítica, mas é também um fato. E o que a gente vai ter que esperar é o tempo passar, enquanto o time vai realmente diluindo esses tokens até que a concentração fique um pouco mais assim homogênea do que nós gostaríamos, tá? A emissão... depois não, eu quero falar que isso para mim eu acho que responde duas questões, né? Primeira questão, Polygon ainda tem capital comparado a outras Layer 2? Sim, bastante. Talvez a Polygon hoje tenha mais capital, até tem maior facilidade por ter validado, por ter token rodando no mercado. Então não vejo isso como um problema. Mas enfim, pode seguir aí, Casta. É só para saber outra coisa, né? O vesting schedule, que é o quê? Quando eles atribuem os tokens naquela pizza que a gente mostrou, os tokens não vão todos de uma vez para a carteira do time. Mesmo os tokens que ele já tem, parte desses tokens está travada e vai sendo liberada ao longo do tempo. Então a gente vai terminar de ver a entrada dos Matics que ainda não entraram no mercado até o meio de 2025. Então ainda faltam aí uns 2 anos para a gente ter todos os Matics em circulação, sendo que enquanto esses Matics são liberados para as parcelas do time,
o time tem mais fôlego para vender Matic a mercado e fazer pressão vendedora. Então tem que ficar de olho nessa curva, porque a partir do final dela, Matic começa a ter menos pressão inflacionária e possivelmente menos pressão de venda, pelo menos de acordo com a distribuição projetada dele, entendeu? Então, cara, quando eu olho para essa interessante. curva, eu penso, a Matic hoje talvez seja um dos cases mais maduros do ponto de vista de supply livre a mercado comparado às soluções de Layer 2. Porque pelas soluções de Layer 2 estarem lançando agora os tokens, elas estão lançando também um supply muito pequeno e estão expandindo a oferta monetária ao longo do tempo e a liberação para o time. Então eu vejo como Matic talvez seja um dos cases que menos tem potencial de pressão vendedora. Eu não sei hoje como está sendo essa distribuição do time, quanto que o time ainda tem em capital para isso. É nebuloso, cara. Esses estudos a gente não tem. Isso é uma coisa meio assim, falta um pouco de transparência, tá? A gente não tem uma relação oficial de todas as carteiras do time. Então existem ensaios, estudos, cruzamentos de dados, mas eu até coloquei depois a estimativa mais recente que eu achei no slide. Pode tocar para frente. Isso é para, isso é só para, passou um monte de slide agora, me perdi aqui, cara. É onde? Quem tem a maior quantidade de Polygon, tá? O melhor estudo que eu achei foi esse estudo da Capital.com, onde eles estimam, tá, que a Polygon ainda holda 5 bilhões de tokens, o que seria tipo metade, né? Metade do supply total, ainda o que vai ser solto, né? E logo depois vem a Binance e a Kraken como baleias. Só que Binance e Kraken são baleias porque eles também são alguns dos maiores validadores. Então, os tokens da Binance e da Kraken são tokens que, na sua maioria, estão presos em staking, porque a Binance e a Kraken estão farmando o staking da Polygon, né, fazendo receita, sendo validadores, grandes validadores da rede. Mas, então, assim, eles têm, tá? Tem muito token. A gente não sabe a quantidade exata, mas uma estimativa mais recente que eu achei do report sério foi uma estimativa de 50% do supply, 5 bilhões de tokens. O ponto, acho que no final beleza, eles têm capital para operar, eles têm liberdade para esse capital, mas talvez, né, eles não tenham colocado essa pressão de venda. Então, acho que é um ponto muito interessante, né, de mercado. Talvez até lembra um pouco algumas questões de Chainlink, mas de uma forma diferente, né? Isso para mim, e é isso até eu queria entender da sua perspectiva, cara. Isso acaba se tornando um ponto positivo ou um ponto negativo para o case, na sua visão? Assim, de modo geral, quando a gente soma todos esses fatores. Porque, por exemplo, quando eu olho para outras soluções de segunda camada, fica claro para mim que elas vão ter uma pressão de venda muito forte. Porque elas vão ter uma liberação de token muito forte, especialmente nos próximos 6 meses a 1 ano, e isso vai impactar muito o preço delas. E a vantagem da Polygon, por ser uma solução mais antiga, mais madura, seria justamente essa perspectiva de não ter isso. Mas quando você soma o fator ainda de 50% do supply estar na mão do time, eles terem essa liberdade, você tem talvez um contraponto a isso. Queria até ver essa perspectiva. Cara, prós e contras, né? Tipo, você não quer ter pressão vendedora no seu token, porque quando você compra um token, você quer o Gabuga Lua, né? Então, só que o que você tem que lembrar, cara, é que para você ter o Gabuga Lua, o projeto tem que sobreviver. E para o projeto sobreviver, ele precisa de dinheiro. Então, talvez o que isso mostre é que no curto, médio prazo, ainda pode ter muita pressão de venda em Matic. Especialmente se o time começar a ficar engargalado e o bear market durar mais tempo, porque se a gente entra no bull market, cara, o token se valoriza, fica tudo mais fácil, tem gente querendo colocar dinheiro, mas no bear market, onde que eles têm que sobreviver? É mordendo, cortando a própria carne, vendendo vendendo esse lote de tokens. Então, no curto, médio prazo, pode ser ruim para o token holder, mas se você pensa nesse projeto, tipo, daqui a 5 anos, talvez seja bom que eles tenham essa gordura, sabe? Depende muito da sua filosofia de investimento e até muito da sua filosofia cripto. A gente já viu projetos super idealistas que fazem uma distribuição utópica e vão à falência 6 meses, 1 ano depois, por causa disso, entendeu? E hoje eu acho que a Polygon, pelo menos, ainda tem mais maturidade dentro, comparada a outras soluções, do ponto de vista de vesting, etc. Eu acho que isso, para mim, ainda é um ponto de vantagem. Quer comentar aqui no modelo de Born? Só para mostrar o que você falou, né? Quase todo o supply de Matic já é circulante, o que é muito bom. Sacou? Pode ter concentração na mão do time? Pode, mas já está em circulação. Tipo, já sabe que está rodando em alguma carteira. E Matic tem um mecanismo de queima igual ao mecanismo da Ethereum, tá? Que já queimou ali aquela quantidade de Matic que está listada e está queimando mais Matic. Então, o Matic é deflacionário, ok?
quando ele tiver sua emissão máxima e tiver atividade na rede, eles vão ter uma dinâmica deflacionária no token. Então, no médio e longo prazo, fica melhor do que no curto prazo, esse tokenomics, sacou? Legal. E aqui eu acho que você quis entrar um pouco de ecossistema. É só para mostrar que hoje, tá, dentro da relação das grandes redes, a Polygon POS é a rede que mais conversa com a Ethereum, só depois da BNB Chain, né? Então, o BNB Chain negocia um volume com a Ethereum, seria o primeiro maior negociador com a Ethereum, a Polygon em segundo, a Phantom em terceiro e depois todos os outros players de segunda camada e Layer 1 alternativas. E essas são todas as pontes, tá? Que fazem movimentação de tokens para dentro e para fora da Matic. Você vai ver que a maior parte da grana tá na rede da ponte nativa da Polygon, com 4 bilhões de volume ali em um mês. Logo depois vem a Stargate e a Celer, e as outras pontes são muito pequenininhas, assim, tem pouco valor. Então hoje o fluxo de capital da Matic vai via rede nativa e vai via Stargate, o que é legal, né? Porque mostra que a Stargate está se consolidando como uma ponte universal entre blockchains e EVM, né? Não, pô, top demais. E aí, beleza, fechando isso, finalmente chegamos em o que a galera quer saber, perspectivas para o próximo ciclo, o que a gente tem de ponto. Então, vamos lá, cara, em resumo, o que a gente vê de principais riscos para a Polygon? Primeira questão, competição com airdrops. Hoje, as soluções da Polygon, para elas terem uma tração equivalente, elas precisarão de ter dinâmicas de incentivos para os usuários. Caso contrário, é difícil a gente ver a Polygon bater de frente com outras soluções, justamente por conta dessa competição com a airdrop, essa especulação que existe no mercado. Segundo, competição com os rollups otimistas. Rollups otimistas estão mais consolidados. A Polygon Proof of Stake consegue competir com eles? Conseguem. Mas pós a IP 4844, a Polygon Proof of Stake não consegue mais competir de igual para igual com os rollups otimistas. E isso força a Polygon de conseguir lançar Polygons do KVM. É necessário para a sobrevivência da Polygon e para que ela mantenha essa relevância de curto e médio prazo, lançar Polygons do KVM antes da atualização do IP 4844. Então, provavelmente a gente deve ter esse lançamento antes do final do ano e criar alguma dinâmica de incentivo para conseguir se estabilizar. Terceiro ponto, a necessidade da Polygon de evoluir a sua questão de segurança comparado a outras soluções. Eu acho que a Polygon ainda vai ter que evoluir isso. E, por fim, essa dificuldade de modelos de incentivos. Esses dois são os riscos que a gente vê no case. O que a gente vê de diferencial do ponto de vista de marca? Cara, uma marca conhecida, isso é fundamental, isso é meio passo para ter uma adoção mainstream. Tem uma integração com corretoras e com dApps muito fortes, então isso é uma outra vantagem. Todas as soluções da Polygon vão estar com esse caminho ali aberto. As Polygons ZK VMs lançadas no mercado vão ter esse acesso. Polygon voltada para a privacidade, esse modelo híbrido da Nightfall vai ter esse acesso. Polygon ID vai ter esse acesso. Então isso é uma vantagem significativa. Terceiro, política monetária madura. Quando a gente compara com outros cases, Polygon hoje é um dos tokenomics mais maduros de mercado, com mais supply circulante ao mercado. Então, apesar de uma concentração alta na mão do time, isso se torna uma vantagem significativa, especialmente quando a gente está comparando com o setor recente, que é o setor de roll-ups, que vai ter uma pressão inflacionária. Podem crescer durante o bull market? Podem, mas eles vão sofrer com pressão inflacionária, que vai reduzir parte desse crescimento quando entrar esse capital. E, por fim, essa postura de múltiplos produtos, né? Ter um portfólio diversificado nessa linha. E aí a gente entra um pouco nas teses. Eu fiz as teses baseadas nos estudos do Casta, mas se o Casta quiser contrapor ou adicionar alguma tese, fica à vontade, cara. Mas para mim, hoje, quando eu olho para Polygon, hoje é a blockchain ou o conjunto de blockchains que eu vejo com maior potencial para adicionar o primeiro 1 bilhão de usuários no mercado. É o conjunto que mais tem parceria institucional, é o conjunto que mais tem capacidades para escalabilidade, é o conjunto que mais dialoga tanto com o mundo crypto native quanto com o mundo fora crypto native. Então, para mim, esse ponto é um ponto muito interessante da Polygon. Se eu fosse apostar hoje na primeira solução para colocar 1 bilhão de usuários, eu apostaria entre Polygon e a ZK EVM da Consensus. Essas seriam as minhas duas apostas. Não sei se teria uma aposta diferente, Cassa. Não, eu concordo com as apostas, cara. O que eu fiquei pensando, lendo aqui tuas teses, é que esse 1 bi de usuários seria espalhado nas várias soluções deles, né? Eu acho que não ficaria restrito só a Polygon Proof of Stake. Eu fico com medo, cara, deles não conseguirem fazer sinergia entre esses produtos. E eles começarem a se canibalizar, sacou, uns aos outros. Cara, então, o que eu imagino?
qual que vai ser o design? Eu imagino que e aí foi a última tese que eu listei aqui, que o Token Matic vai ser a ponte entre todos esses ecossistemas. Então, a forma que a Polygon vai conseguir de equilibrar tudo isso vai ser justamente através da união desses ecossistemas pelo Token Matic. É onde que eu vejo que eles vão conseguir ter alguma aderência, e é o que eu vejo de posicionamento do time para se estabilizar em termos de produto. Isso não está muito claro, né? Não é claro. Não é claro. Esse tokenomics de sinergia não está especificado. Sim, para mim é uma coisa que eu acho que eles vão abrir ao mercado durante esse ano. Se eu fosse apostar por todos os pronunciamentos e tudo mais. É certeza? Não é certeza. É certeza que vai funcionar? Muito menos. Mas se eu fosse fazer uma tese, eu apostaria nisso. Outro ponto que eu apostaria... esse hoje é o calcanhar de Aquiles do projeto hoje, para mim, é esse, cara. A integração do Token Matic com múltiplos ecossistemas. Porque senão eles vão criar concorrência interna. Eles vão concorrer com eles mesmos, o que não faz o menor sentido. Justo. Cara, é que eu acho que são soluções que flertam com públicos diferentes. Na minha visão, eu acho que a Polygon consegue ir para dois extremos. Cara, ela consegue ser a coisa mais escalável, barata, friendly, de uma ponta, que é a Polygon Proof of Stake, e a coisa mais compatível Ethereum segurança, que é o ZK EVM. E eu vejo que esses vão ser dois públicos distintos em um dado momento do mercado de cripto. Um bom contraponto, cara. Bom contraponto. Interessante. É onde que eu vejo essa diversificação de produto. Cara. Mas por isso que para mim isso me chama a atenção. Cara, outra aposta, cara. Eu acredito que a Polygon vai ter a necessidade de evoluir com a Polygon Proof of Stake. Eu acho que a Polygon Proof of Stake, ela vai se tornar um competidor da Arbitrum e da Optimism também a nível de tecnologia. Eu acho que os caras vão ter que evoluir alguma coisa nessa linha para se manter segura, porque eu vejo como uma das maiores fragilidades de ecossistema e também uma das maiores necessidades para eles continuarem mantendo a Polygon Proof of Stake competitiva. Eles vão precisar evoluir algo nela, porque senão eles vão perder espaço pós a IP 4844. Pô, sabe o que seria fantástico, cara? Na boa, se eu fosse desenhar essa arquitetura, evolui a Polygon POS, faz a Polygon POS ficar meio carinha. E aí, os outros roll-ups da Matic são roll-ups da Polygon POS, que é roll-up da Ethereum, cara. Cara, isso convergiria tudo, mano. É um caminho razoável, cara. Pô, mas faria sentido pra caceta, na real, porque você alavanca a Polygon POS, quem precisa acelerar sobe pra terceira camada, concentra o token Matic num único local e gera demanda e queima ali, cara. A segunda camada paga gas em Matic e queima Matic. Ainda paga pouco porque fica como terceira camada. Seria legal, hein, cara? Foi irado, cara. Eu conheço alguns devs da Polygon. Vou dar um toque neles depois. Fala que tem um careca cabeludo que tem uma dica de arquitetura, mas tem uma sugestão de arquitetura pra eles. Não, mas quem sabe, eu vou ver se eu consigo trazer alguém da Polygon depois pra gente bater um papo. Enfim, criar... Outra aposta minha, cara, a Polygon vai precisar criar modelos de incentivo, vai precisar fazer alguma coisa, cara. Eu não acho que a Polygon vai ir apenas por brand. Eu acho que a Polygon com modelos de incentivo, cara, ela tem um potencial para bater de frente com a linha, do ponto de vista de adoção. Boa. E eu acho que vão ser as duas que mais vão ter capacidade nisso. E eu acredito que a Polygon vai diversificar ainda mais o ponto de vista de produto. Acho que a Polygon já fez Polygon ID, eu acho que a Polygon vai diversificar, eu acho que a gente vai ver Polygon posicionado em todos os segmentos de escalabilidade do Ethereum. Enfim, essas seriam as minhas teses para o case, e eu apostaria que vai ser um dos cases mais rentáveis do mercado. Se eu fosse apostar em termos de valorização da Polygon, eu acredito que Polygon retorna ao time high, e eu apostaria alguma coisa em torno de 10 vezes de crescimento de ecossistema para mais, porque eu vejo como talvez a solução mais plausível junto com a ZK EVM da linha para ser essa solução mainstream. E com uma das menores pressões de token. Eu acho que as outras soluções de EVM, elas têm uma pressão de token um pouco mais tensa nesse aspecto, quando eu olho nessa linha. Maravilha. Tem alguma outra tese? Não, achei legal. E aí, falando de eventos chaves, cara, acho que principalmente acompanhar o roadmap de produto, novos produtos, criação de programas de incentivo, EIP 4844, se Polygons e QVM estiverem consolidados, acho que a EIP 4844 é um fato de dois gumes. E por fim, integração institucional. Eu acho que a Polygon também é muito plausível de ser um dos primeiros cases a lançarem ETFs. Então, cara, eu acho que com isso tudo, a gente conclui o nosso super aulão de Polygon. E o pessoal perguntando sobre staking de Polygon, galera, melhor local, eu acho que é através da própria solução da Polygon. Aproveitem as soluções nativas, normalmente elas funcionam.
Aí eu queria só puxar alguns highlights, comentário aqui do Antônio falando que Polygon é essencial para os devs. Eu acho que isso é legal, né, cara, que realmente mostra essa consolidação da Polygon. Perguntando sobre a simetria, aí eu acho que resume, né, essa conclusão final em relação à simetria. Em questão de crescimento, eu ainda acho que a Polygon pode crescer sim 10 vezes no próximo ciclo. Eu acho que é alguma coisa relativamente plausível. E pessoal perguntando sobre comprar Ethereum na rede da Polygon. Cara, eu não acho que vale a pena porque, enfim, eu prefiro estar sempre dentro da segurança da Polygon. Acho que de modo geral... O detalhe é que não é Ethereum de verdade, né? É Ethereum envelopado, né? Então é o Ethereum mantido pela ponte da Polygon. Então, saber que Ethereum é Ethereum de verdade só na rede Ethereum, né? Então, fica ligado acho nisso. eu acho que esses eram os pontos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo te agregou, por favor, curta e compartilhe.